Tudo bem? Voltei aqui para te dar uma dica de hipnose e eu quero começar já com uma pergunta. O que você faria se você soubesse que você tem o poder de hipnotizar as pessoas simplesmente conversando sem que elas percebam? É isso mesmo. Você já viu alguns vídeos aqui meus, eu hipnotizando algumas pessoas e falando dorme, pedindo para elas olharem para cima, enfim, todas aquelas técnicas tradicionais de hipnose. Imagina o que aconteceria se você pudesse hipnotizar as pessoas sem que elas percebessem. O que você faria? Antes de te explicar um pouquinho mais sobre isso, eu quero te falar sobre a pessoa que inventou isso. Milton Erickson. É isso mesmo. Milton Erickson, ele tinha uma paixão pela vida, porque geralmente as pessoas que estão a ponto de perder a vida e de repente elas até se preparam para isso, mas acontece alguma coisa que faz com que ela continue vivendo, elas passam a viver com uma paixão muito mais intensa do que antes. Milton Erickson, ele foi praticamente desenganado pelos médicos. E com o passar do tempo, ele percebendo que a expectativa que os médicos deram para ele de vida foi sendo superada cada vez mais, ele começou a viver mais intensamente. Estudou bastante e pesquisou muito sobre o cérebro. Para você ter uma ideia, ele não tinha movimento das pernas. Ele tinha uma doença chamada poliomielite. Então ele ficava o tempo todo na cadeira de rodas. E isso não impediu que ele prosseguisse com os estudos e prosseguisse também em ajudar as pessoas. Quando as pessoas iam no consultório dele, elas sabiam também sobre a hipnose, sabiam que ele praticava várias técnicas de hipnose, mas ele começou a lidar com um problema, o problema da resistência. Sabe por quê? Porque ele sabia, ele como um bom conhecedor do cérebro humano, ele sabia que as pessoas geralmente não se sentem à vontade quando o assunto é mexer, entre aspas, no cérebro delas. O que será que ele vai encontrar? Será que eu vou falar os meus segredos? Será que eu vou conseguir sair do transe hipnótico? Será que meu cérebro vai ficar intacto depois dessa sessão? Então as pessoas resistiam muito e isso atrapalhava um pouco a consulta. Foi então que ele decidiu revolucionar a maneira como era feita a hipnose, e é justamente aquela pergunta que eu te fiz no início. Começou a hipnotizar sem que as pessoas soubessem. É isso mesmo, uma hipnose meio que oculta, uma hipnose escondida, uma hipnose imperceptível. Hoje essa hipnose é chamada de hipnose ericksoniana ou hipnose naturalista. Funciona mais ou menos assim: as pessoas chegavam lá no consultório dele, ele pedia para sentar, talvez alguns imaginavam que ele ia tirar um reloginho do bolso e falava: olha aqui para esse relógio, igual você via nos desenhos antigamente, na televisão, enfim. Só que ele não fazia isso. Ele começava a conversar com as pessoas e contava umas histórias para elas. Ele entendia o problema da pessoa, perguntava o que estava acontecendo, e os problemas eram diversos: depressão, insônia, traumas, fobias. E depois que ele entendia o que estava acontecendo com aquela pessoa, ele começava a contar histórias. Só que essas histórias eram histórias meio malucas. Ele falava de personagens, ele falava do animalzinho que saía comendo tudo que ele via pela frente, ele comia os vegetais, comia frutas, e de repente ele deu de cara com a parede e não conseguia comer mais nada. E aí vinha o jardineiro, e aí vinha o pedreiro, vinha o costureiro, e umas histórias malucas. Só que o que ele percebia nessas histórias é que as pessoas se desligavam enquanto ele falava. As pessoas, além de curiosas para entender o que estava acontecendo, as pessoas falavam: esse velho acho que é meio doido. E quando a história acabava, já tinha se passado ali 1 hora. E dava a sensação de que havia passado apenas 10 minutinhos. Já teve essa sensação? Conversar com alguém, de repente escureceu assim, você fala: nossa, a gente está há quanto tempo conversando aqui? Entrou para ver o filme lá no cinema, saiu, já estava escuro. Começou a ler o livro, quando você se deu conta, tinha que acender a luz, porque estava tarde já. Pois é,
Ele fazia com que as pessoas desligassem o cérebro enquanto ouvia essas histórias. Terminava a história, ele dizia: daqui a algumas semanas, volta aqui. Se precisar de alguma coisa mais urgente, você me avisa. E o que os clientes começavam a perceber é que depois daquele dia que aquele velhinho na cadeira de rodas contou umas histórias malucas para eles, o problema começou a desaparecer. Aquela fobia que a pessoa tinha, talvez de escuro, talvez de dirigir ou de falar em público, ela percebia que não tinha mais. Aquele trauma que fazia a pessoa se incomodar, que fazia o paciente se sentir mal, se sentir triste com as lembranças, de repente já não incomodava mais. E o paciente fazia os cálculos e foi justamente a partir do dia que aquele velhinho contou as histórias malucas. O que aquele velhinho fez? Agora, eu estou falando de problemas profundos, depressão, fobia, trauma e doenças e mais doenças que atrapalham o bom funcionamento da mente. Imagina o que você poderia fazer com pessoas que talvez tenham problemas menores do que esse. Você está numa festa, de repente conhece alguém e a pessoa te fala: eu tenho que apresentar um projeto aí na faculdade, tenho que falar em público, não estou conseguindo. Estou meio desmotivado para começar a treinar. Eu estou meio desmotivado para começar a estudar. Eu estou meio triste porque a situação com meu marido ou com a minha esposa está mais ou menos dessa forma. O que você poderia fazer se você conseguisse hipnotizar as pessoas somente conversando? Quer saber como que ele fazia isso? Já te expliquei o que ele fazia. Quer saber como? Então assista os próximos vídeos. Eu vou te explicar de uma forma um pouquinho mais clara. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com as pessoas que você acha que vão se beneficiar dessas informações e até logo.